Olá! Hoje é dia 7 de novembro de 2016 e esta é a 115ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, cidade que agora faz um pouco de frio, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde a gente está tendo 4 estações do ano, se pouco, em um dia só, eu sou o Felipe Meyen. E aí, Caio, beleza? Tudo certo, meu caro. As coisas estão se desenrolando muito bem aí no nosso querido Brasil e eu estou muito feliz essa semana. Muito bem. Qual é o motivo da sua especial felicidade, Caio? Eu estou vislumbrando noites mais longas de sono. Mais do que uma necessidade, está sendo uma coisa que está se mostrando uma realidade possível. Isso é sempre bom. Noite de sono. A deprivação do sono ela é um problema grave, né? É. Outro dia eu estava embarcando para Belo Horizonte nessas minhas idas semanais e a minha poltrona era 6A e eu sentei na poltrona e falei, cara, 6A, e já sentei 6 horas da manhã, já tirei assim, coloquei o fone e aí a mulher olhou para mim e falou assim, senhor, a sua poltrona é a 6D? Eu falei, puta, moça, desculpa. Eu sentei na poltrona errada com toda a segurança por culpa da deprivação do sono. Então, enfim, horas de sono te fazem uma pessoa melhor, sempre. Sempre, cara. Fazem uma pessoa que não senta na cadeira errada. Por exemplo, né? Que dá respostas mais polidas, que toma decisões melhores, enfim, faz um bem danado. Poxa vida. Então, como eu estou precisando de noites melhores, eu estou fazendo um trabalho psicológico para que isso aconteça ainda essa semana. Vamos ver, né? Muito bem. Faço votos. Vamos lá. A desenrolar, né? A desenrolar. Muito bem, cara. Beleza. E essa semana, cara, temos novidades aí de mais um mecenas no hall de apoiadores do Ainda Sem Nome. Vamos agradecer ao Jodilson Oliveira, cabeça. O Jodilson Oliveira agora é um dos nossos mecenas, um dos nossos patrões, e assim como ele, você pode fazer a sua contribuição no patreon.com/ainda sem nome. Lá você vê quais são os nossos objetivos com a grana que vocês estão apoiando o projeto e o que você ganha em troca à medida que você apoiar o Ainda Sem Nome, Caio. Pois é, lá no patreon.com/ainda sem nome você vai ver todas as recompensas, os nossos objetivos, as nossas metas, e muito em breve a gente vai dobrar a meta, né, cabeça? Porque aí a gente pode pensar em fazer 2 edições semanais, a gente pode pensar em fazer viagens, uma edição do Ainda Sem Nome gravada diretamente de uma gruta em Bonito, uma coisa assim, né, cabeça? Dos fiordes noruegueses, enfim, o céu é o limite pra gente, Caio. O céu é o limite, desde que a gente não assente na poltrona de outra pessoa. Isso, e aí você pode sair do voo, não é um problema. Você também pode apoiar o Ainda Sem Nome acessando o nosso site, ver todas as edições que lá estão, é o aindasemno.me. Se você usa o iTunes como seu agregador de podcasts, faça o seu review e espalhe a palavra do Ainda Sem Nome para todas as pessoas que também usam o iTunes. Compartilhe os episódios nas suas redes sociais e por último, e não menos importante, Caio, faça parte do nosso supergrupo, né? Isso mesmo, lá no aindasemno.me/supergrupo ou aindasemno.me/telegram, você entra no nosso supergrupo e de lá, né, cabeça, vem os assuntos que nós vamos comentar agora nesse novo quadro que estamos criando para o Ainda Sem Nome, as nossas frivolidades da semana. As frivolidades da semana. É isso aí, as frivolidades da semana. Hoje de manhã as pessoas estavam comentando um link que parece que a NASA afirmou que não vai ser se, mas quando o meteoro chegar no planeta Terra, e a gente ponderou que melhor do que o meteoro, só a teoria do falso vácuo. O falso vácuo dá medinho, hein, cara? O falso vácuo, o link vai estar na descrição desse episódio. É um vídeo maravilhoso que o Kurzgesagt, que é um canal em alemão, mas com, enfim, legendas em inglês, mas Kurzgesagt, que eu não sei falar, in a nutshell, em pílulas. E lá eles explicam a teoria do falso vácuo. Basicamente, o falso vácuo, se acontecer, o mundo acaba e a gente não vai nem perceber que acabou. Oi. É o jeito mais eficiente de você destruir todo o universo. Pois é, que bacana, hein, cara?
Que bacana. Eu acho legal, cara, porque já pode estar acontecendo e a gente tá aqui gravando ainda sem nome, sabe? Assim, beleza. Não vai nem dar tempo de lançar o episódio, cabeça, não? Não vai dar nem, não vai dar tempo de fazer nada. Mas de boa, a gente tá aqui de boa, seguindo a vida, esperando o falso vácuo chegar. Um outro ponto também, Caio, que eu vou dar o braço a torcer e vou começar a assistir Black Mirror. Cabeça, eu acho que você tomou uma excelente decisão. Black Mirror vale a pena você assistir. Mas me conte aí, Cabeça, você vai assistir Black Mirror desde a primeira temporada? Você nunca assistiu nada ou você já assistiu e vai pegar a terceira temporada agora? Eu não assisti nada, Caio. Eu vou dizer que não foi nem uma decisão consciente. Eu acho que quem tomou essa decisão foi o meu FOMO. Eu vou começar a assistir Black Mirror porque, basicamente, para assumir que meu FOMO venceu. Então eu tava de boa. Sabe, bicho, já tem muita coisa para eu ler, muita coisa para eu ver. Black Mirror fica para depois. Mas aí você vê nos supergrupos todo mundo falando assim, cara, é um episódio de Black Mirror. E aí na roda familiar, todo mundo falando de Black Mirror, e o negócio do porco, o negócio do chip. Eu não vi nenhum episódio, mas eu já sei todos, sabe aquele negócio? É tipo, você que nunca viu The Walking Dead descobrir que o morreu. Spoiler, hein, cabeça? Que bacana! Então morre. Cara, mas ele morre de verdade ou ele morre igual aquela alguém salvou ele? Ou igual aquela outra vez que ele ficou de alguém salvou ele? Ou ele morre mesmo? Ele morre mesmo. Olha, ele morre mesmo. E aí, será que ele volta depois tipo zumbi, igual o Shane? Não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer. Eu acho, inclusive, enfim, que a gente tá falando de Black Mirror, eu não vou falar mais de The Walking Dead para não dar mais spoilers. Mas enfim, aí eu vou poder participar dessas conversas de bar e na minha família, e finalmente a gente vai poder fazer uma edição do Ainda Sem Nome dedicada ao Black Mirror, né, cara? Isso é necessário. Mas, a cabeça, agora você aguçou minha curiosidade. É quem recebe aquela paulada do clone do Javier Bardem no final da última temporada e início dessa? É ele que vai receber aquela bordoada? Não aquela. Não aquela. Mas ele vai receber uma bordoada. Olha só. E é do clone do Javier Bardem? É, do clone do Javier Bardem, assim. Olha só. Que interessante, cara. Mas a última temporada, na hora que aconteceu isso daí, eu falei, acho que eu não vou assistir mais Walking Dead, não. Tá ficando chato. E você continua assistindo? Eu achei que, na verdade... Eu continuo assistindo, mas assim, eu achei que, na verdade, a gente tava discutindo isso, que o que incomodou foi a violência como um todo, né? Assim... Óbvio que sempre foi uma série violenta? Sempre foi uma série violenta. Sim. Mas começou a ser uma violência, como diz Carol, minha esposa, deixou de ser vivos matando zumbis, agora são vivos matando os vivos. E tipo, isso a gente já vê todo dia, né? Então, enfim. Dá aquele chamado para reflexão ao estilo ensaio sobre a cegueira? É tipo isso. Tipo, como nós, humanidade, somos o verdadeiro mal de tudo o que há no universo conhecido. É tipo isso. Quando você vê isso e um link e outro... Uma certa vez que eu li um negócio do Quartz falando que em Chernobyl, na área protegida de Chernobyl, a vida selvagem hoje está abundante. Então, assim, nenhuma hecatombe nuclear... Quer dizer, onde a gente encosta, a gente caga a vida selvagem, entendeu? Mas assim, depois de uma hecatombe nuclear, a vida selvagem está melhor do que perto da gente. Qualquer lugar que a gente chega para pescar, fazer agricultura e estabelecer uma comunidade. Entendi. Então, assim, falso vácuo, estamos aí te esperando. Pois é. Cabeça, então, já que você vem com essa vibe aí, que é meio bad, lá do Walking Dead... Meio niilista e misantrópica. Pois é, você vai curtir o Black Mirror, porque eu já assisti todos. E realmente vale a pena, cara. Eu estava conversando com o Spicy lá no Twitters e a gente estava conversando sobre isso, assim. O Black Mirror, ele é legal, é interessante. O bacana do Black Mirror é que te suscita um pouco a uma reflexão e tal, mas assim... Não é nada que a gente não saiba, não é nada absurdamente bacana demais, é só assim, nossa, olha que legal, alguém pensou nisso, que interessante, né? É bem bacana, é uma excelente peça de entretenimento. Eu não acho que é a salvação da lavoura, como muita gente diz, mas é bem legal,
sabe? Bem legal. Tem alguns episódios que as pessoas falam muito bem e que eu realmente não curto, sabe? Mas outros tantos que são muito excelentes, assim, sabe? Tipo o das abelhinhas. Você vai curtir o das abelhinhas, eu acho que é bem... Mas enfim... Eu vou colocar na lista, e aí a gente tem que descobrir o seguinte: falaremos de Black Mirror quando eu ver todos os Black Mirrors, ou falaremos de Black Mirror paulatinamente, à medida que eu avançar na série? Olha, cabeça, levando em conta que a gente grava às segundas-feiras e que temos 7 dias para o próximo, são 2 temporadas com 4 episódios e 1 temporada com 6, dá tempo de você ver tudo até segunda-feira que vem, viu? Ousado, hein? Ousado, hein? Não, dá sim. Dá pra você ver 1 por dia, e pelo menos 1 por dia, e fazer uma mini maratona no final de semana aí, porque tem alguns, cara, que assim, passam rápido. Tem um que o povo fala que assim, a coisa mais maravilhosa de todos, que é o do urso branco, o White Bear, e eu achei meio meh. Mas o das abelhinhas eu achei legal. O Engenharia Reversa também é muito bom. O Engenharia Reversa é um episódio muito bom porque mostra coisas que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, se você encaixar, é uma metáfora bem legal de coisas que a gente tem vivido agora. Então, é um bom entretenimento. Eu acho, é um negócio, é o desafio Doritos, cabeça. Você vai ter dificuldades de assistir apenas um episódio, porque eles são instigantes e eles não têm sequência, o que é mais legal. Então, você pode assistir qualquer um na sequência que você quiser. Porque não é novelinha, série How I Met Your Mother. Entendeu? Entendi. Então eu posso ver à medida que eu achar que eu devo ver e boas. E boas. Ótimo. Beleza. Beleza? Fechou, então recomendo, hein, cabeça? Recomendo. É isso aí. Perfeito. Seguimos então nesse mundo maravilhoso onde a gente tem Black Mirror e só notícias legais, tipo mais de 1000 escolas ocupadas. Exatamente. Serra ganhando 23 milhões de reais na Suíça e nada na TV. Né? Cara, esse aí é o nosso Brasil, né, cabeça? Esse é o nosso Brasil. Brasil! É isso aí, Caio. Vamos lá. Cabeça, sabe o que me lembra quando a gente vê uma coisa dessa? Assim, tem uma tirinha do Malvados. Então, quem sabe essa tirinha não ilustra nosso episódio de hoje? Que tudo tá bom, assim, cara, pra onde quer que você olhe, agora tá tudo bom. Hoje não, né? Durante essa semana eu peguei para o meu vizinho de prédio aqui, né? Alguém deixou, né? O entregador de revistas deixou a revista Exame para ele aqui. E na revista Exame estava falando, olha, todas as previsões são de que a economia agora deslancha, agora vai. Então a tirinha dos Malvados para onde quer que você olhe, tá tudo bom, tá tudo normal, tá tudo beleza. E é engraçado, né? Porque quando a gente tira os olhos da televisão ou do jornal, você vê que não está tudo beleza, né? Você vê que tem 1000 escolas ocupadas e isso não aparece no jornal. Só aparece quando é um assunto para destruir o movimento estudantil, que é muito importante, como no caso do Enem agora, né? Acusando os estudantes de atrapalharem o Enem. Eu tenho uma questão aí, Caio, que é a não abertura ao diálogo, né? Quer dizer, eu acho que foi em Minas Gerais aí que conseguiram... A Secretaria de Educação negociou com os alunos, abriu para o diálogo e teve Enem nas escolas que estão ocupadas. E as duas coisas coexistiram, né? Sim, eu fui acompanhar familiares que votam eu diria, o lugar de votação mais coxa da cidade de Belo Horizonte, que é o Colégio Estadual Central, onde votam Johnny Milk, votam o próprio Calil, vota Aecinho do Pó e Anastasia, dentre outros, Pablito, Léo Burguês, tipo, todo mundo vota no Estadual Central, né? Todo mundo do mal, né? Tipo, o Estadual Central podia mudar o nome de Escola Milton Campos para Estrela da Morte. E lá estava ocupado, cara. E eu achei mó bacana, porque realmente tinha uma representante da Secretaria de Estado da Educação acompanhando os estudantes lá e tal. Foi uma questão interessante, assim. Foi legal ver aquilo. É uma pena que eles eram incentivados a não se manifestarem quando um coxa entrava para votar. Eu acho que não devia acontecer isso. Mas eu entendo que a argumentação era para a segurança dos estudantes, né? Então eu entendo isso. Mas uma manifestação ocorreu lá e eu fiquei muito feliz e vi todo o apoio a quem está ocupando. Tem que ocupar tudo, ocupa tudo. É isso aí. Nunca é tarde para dar um fora Temer.
E principalmente a questão de ter diálogo, né, bicho? Fazer as coisas unilateralmente nunca é uma boa saída, a não ser que você queira desqualificar o movimento e julgar todo mundo contra. E, enfim, se tem alguém dando uma aula de mobilização, são esses estudantes, porque a grande maioria das pessoas continua no esquema protesto de manhã e à tarde natação. Pois é, eu acho que o momento em que a gente vive é um momento que merece muita atenção, né, cabeça? A gente, cada vez mais, eu acho que é imprescindível que as pessoas leiam 2 livros, assim. Eu acho que A Ralé Brasileira, do Gessé Souza, tem que ser lido, né? E o Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi, ou Tiburi, ou como é que você queira chamar. Esses são livros muito legais, sabe? A Ralé Brasileira, eu acho que é um livro que, assim, todo mundo tinha que ler de qualquer maneira, assim. É muito importante a leitura daquele livro para a gente entender as origens dessa diferença, dessa distância e de como que as instituições trabalham para uma manutenção de um estado de distanciamento entre os ricos e os pobres, e isso é muito ruim. Enquanto existir essa distância social, a gente vai ter um problema danado. E o da Márcia Tiburi é um livro muito legal para mostrar a importância da gente construir esse diálogo e de saber ouvir o outro, coisa que está cada vez mais difícil, né? Assim, os polos estão tão opostos e as pessoas estão tão agressivas que, se você fala um fora Temer, quer dizer que você é petista, desgraçado, vai para Cuba. E calma, peraí, bicho, relaxa, vamos entender que o que aconteceu foi um golpe. Não foi golpe. Aí ninguém não consegue escutar ninguém, e isso é muito ruim. Enfim, né, cara? E isso só mostra que esses discursos são discursos muito maniqueístas. Você vê acompanhar as declarações de pessoas que têm uma relevância para um grande número de brasileiros é um negócio lastimável. Se acompanhar o que um Silas Malafaia fala é um negócio que dá desespero, né, cabeça? Então a gente precisa parar e conversar mais. E esse livro da Márcia Tiburi, ele recomenda isso. Eu não vou me cansar de recomendar esse livro, cara. Sobre essa questão também de manutenção do status quo, tem umas 2 semanas que eu vi uma conversa muito interessante da Heloísa Starling, professora aí da UFMG, e da Lilia Schwartz, da USP aqui. Elas escreveram um livro chamado Brasil, uma biografia. E falaram desse livro e o ponto de vista delas como historiadoras num debate do 2º Seminário Internacional de Educação Integral. Uhum. E elas traçam exatamente a questão de acesso à educação com a questão da escravidão e, enfim, como que as injustiças e como a manutenção do status quo sempre foi muito prejudicial para a sociedade brasileira como um todo, entendeu? Isso desde 1800 desde 1500, na verdade, né? Desde que nos entendemos por Brasil. Toca a vinheta de novo. Brasil! Enfim, só para... teve um ponto interessante que elas falaram assim: a gente tem muito amor pelo nosso biografado, mas a gente está em crise. Então, vale a leitura. O livro é muito grande, eu estou começando a ler, mas eu acho que vai ser uma leitura prolífica, imagino eu. Certamente, cabeça, esse tipo de leitura é sempre recomendado, né, cara, pra gente entender melhor o que está acontecendo. Da mesma forma que o principal assunto do nosso querido Ainda Sem Nome hoje aqui, a gente está falando, para você que está nos ouvindo, dá uma olhadinha nas notas do episódio, estamos começando a falar agora do texto recomendado pelo Cabeça do Vox. Sobre como que o Facebook está ferindo a nossa democracia, ou a democracia, e como o nosso amigo Mark Zuckerberg precisa tomar uma atitude. Cabeça, de novo, a coisa mais legal das interwebs é você poder ter acesso a todo e qualquer tipo de informação.
A coisa começa a ficar chata quando alguém volta a decidir por você, como acontecia no contexto da mídia de massa, né? Então, a decisão, por exemplo, de não falar sobre as 1000 escolas ocupadas, e assim sucessivamente, ou de não falar sobre os 23 milhões do Serra, na Suíça, né? Enfim. E quando a gente vai para as interwebs, a gente tem a possibilidade de acessar tudo. E aí vem alguém e começa... numa plataforma que é amplamente utilizada como o Facebook, vem alguém e começa a escolher o que a gente deve e o que a gente não deve ler. Eu entendo plenamente, lendo o texto aqui do Vox, é um texto muito bacana, muito bem escrito pelo Timothy Lee, eu entendo plenamente todas essas argumentações e entendo também o lado do Facebook, porque eles estão preocupados lá, né, em proporcionar uma experiência legal para o usuário. E aí uma experiência legal vai ser ver coisas que se assemelham aos seus interesses. Então, quanto mais é o famoso videozinho The Machine is Us, The Machine is Using Us. Quanto mais a gente clica, mais a gente ensina a plataforma e mais a máquina aprende e vai tomar decisões por nós. Só que não necessariamente as decisões tomadas pelo Facebook, é o que argumenta o texto, são as melhores, são boas, né? Então, o que o texto argumenta aqui é que o Facebook está usando o mesmo critério que um tabloide de supermercado. Está dando para as pessoas mais manchetes chamadoras de atenção, sem se preocupar com os artigos que estão por trás daquelas manchetes. Então, o clickbait funciona muito bem no Facebook e a máquina parece não aprender com o conteúdo e também não com o período passado pelos usuários que compartilham lendo aquelas matérias. Isso aí não é levado em conta, é só levado em conta o que acontece dentro da plataforma Facebook para o compartilhamento. Então, você tem uma proliferação de notícias rasas, de notícias sem muito conteúdo, muita informação, e isso pode prejudicar as pessoas. É realmente um problema, cabeça, é realmente um problema. Mas eu tendo a pensar de uma maneira bem olhando a coisa, o lado positivo da coisa, é que ao invés da gente dar uma detonada na ferramenta e criticar o Facebook, talvez seja o caso da gente entender que mais do que nunca, parafraseando o nosso amigo Faustão, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver o nosso senso crítico e não ficar focado só naquilo que aparece pra gente no nosso newsfeed. Já tem algumas semanas que eu voltei a abandonar, né, o Facebook e sinto-me uma pessoa muito feliz, cara. Sinto-me uma pessoa muito feliz. Tenho usado cada vez menos aquela plataforma e isso me deixa muito satisfeito, tá? E não sinto falta, não tenho aquela coisa, o FOMO, ele não me pega no Facebook, ele me pega de outras coisas, ele me pega de outras formas, né? Eu gostaria de ter mais horas no dia para às vezes ler mais, às vezes, sabe, enfim, aí é o negócio da disciplina, né? Eu tenho que me disciplinar e ler mais mesmo. O ponto, cara, é porque eu tava tentando buscar aqui um outro... isso, achei o texto, cara. Eu adoro quando eu acho texto na hora que eu preciso. Era um texto do The Verge de 2014 que eu postei logo depois da eleição presidencial brasileira, Dilma e Aécio, isso, 2014. E aí a gente... um dos comentários, o comentário que eu fiz no post era que a gente ficava falando tanto desse algoritmo do Facebook que escolhe o que você quer ver, que a gente acaba esquecendo da implicação dele na vida real. Uma dessas implicações é você ver notícias ou assuntos de um partido só, de um espectro político só. E assim, em 2014 a gente já falava que o Facebook é o nosso gatekeeper de hoje. Uhum. Em 2016 isso continua muito atual, porque... eu percebi isso agora nas eleições municipais, que para mim, dependendo do Facebook, das pessoas que eu sigo no Facebook, ou que o algoritmo me mostra, eu tinha certeza de que o Fernando Haddad ia ser eleito aqui, o Freixo era o prefeito do Rio, isso é certo.
E acaba então que ele só te mantém dentro da bolha e você começa a acreditar tão somente naquilo que está escrito na plataforma e naquele algoritmo da plataforma, né? E esse é um grande problema. Eu entendo a questão do Facebook, assim, eu podia dizer que é óbvio, se a gente está falando de 1.000 amigos que a pessoa tem, você não vai conseguir ler tudo, ou a ferramenta não vai ter o processamento para te mostrar tudo, então a experiência, e baseado nas pessoas que você mais interage, ele vai te mostrar só aquelas pessoas por uma questão de performance. Eu seria muito ingênuo se eu só pensasse nisso, porque a gente sabe que tem uma questão comercial fundamental aí, né? Vai. Não, é porque eu estou pensando aqui no próprio texto, e nisso que você falou, em o Facebook sendo o gatekeeper, e é uma chamada de atenção aqui que o autor faz, o Timothy Lee faz, que é tipo, olha, o Facebook tem que entender que ele tem uma responsabilidade editorial. É uma coisa que você já falou algumas vezes, inclusive citando o Farol Jornalismo, numa das nossas últimas edições, de que o Facebook ele é uma empresa de mídia, mas ele insiste em se comportar como outra coisa. Mas ele é uma empresa de mídia, porque ele está fazendo edição desse jornal que a gente assiste, que a gente vê, que a gente consome. Ele está editando isso, né? Os algoritmos estão editando. Então, há algumas coisas que podem ser feitas. Eu sou muito cético com relação a isso, sabe, Cabeça? Eu acho que se a gente for depender do que a plataforma for fazer, a gente está ferrado. Porque a última coisa que empresas como o Facebook e o Google querem é o bem do usuário. Eles podem até falar don't be evil, como o Google fala e tal, mas são empresas, gente. Eles não querem o seu bem, eles querem o seu dinheiro, eles querem o nosso dinheiro, eles querem o nosso tempo, eles querem que a gente trabalhe para eles, ou seja, a nossa força, né? E em troca eles vão receber dinheiro de anunciantes, e esse dinheiro vai ser utilizado para mostrar coisas para a gente. Então não é em nenhum momento uma ação altruísta dessas empresas. Por isso eu tenho uma postura bastante cética. Então eu acho que a gente tem que ter mais... É uma coisa que beira o revolucionário, Cabeça, mas o negócio é o seguinte: a gente tem que parar de depender de plataformas. Sabe? Por isso que eu vejo com muito maus olhos essas iniciativas, tipo o Google matar o Google Reader e tal, porque ferramentas como o Google Reader capacitam, e aí qualquer leitor de RSS, né? Eu estou falando aqui, eu uso o NewsBlur, mas tem outros, vários, tantos. Essas ferramentas, elas possibilitam que você escolha as fontes e você vai ver tudo de todas as fontes. E aí você vai tomar a sua decisão. E esse papo de que eu estou fazendo um serviço para você, eu estou ajudando a sua vida porque eu sei que tem muita coisa, information overload, e você vai... eu vou selecionar as coisas que são melhores. Não, nada disso. Você não está fazendo isso. O que você está fazendo é tentar criar um silinho aqui e deixar todo mundo preso dentro desse silo, tal qual o Herschel em sua fazenda. Né? Mas isso é ruim, como foi provado, né, na derrocada da fazenda do Herschel. Então, cara, eu acho que essas coisas da gente ficar preso dentro de cerquinha não são legais. Por isso, eu sou bastante cético com relação ao Facebook. Eu acho que eu acho que reclamar sabe, é a mesma coisa da gente reclamar da mídia de massa e continuar assistindo a mídia de massa, sabe? Continuar consumindo a mídia de massa. Se a gente não está curtindo e entende que aquilo não é o mais legal, vamos embora, vamos fazer outra coisa, vamos entender que as coisas acontecem em outro lugar. Né? Podemos continuar aqui também, mas não só aqui. Né? Pois é, mas aí tem a diferença, Caio, porque... dentro do Facebook, por exemplo, a mídia é como se o Facebook fosse a televisão, entendeu? O meio televisão. E você dá audiência ou não, curtindo ou não curtindo, compartilhando. Isso, em tese, é até mais fácil do que você ter que fisicamente trocar de canal. Vamos pôr desse jeito. Sim. O problema é que a gente está falando como se o Facebook, dentro dessa analogia da televisão, ele facilitasse você ver alguns canais, e complicasse você ver outros. Pelo bem da sua experiência, quando ele deveria ter um time que tratasse isso de maneira profissional,
que é um dos pontos que a gente está vendo nesse texto. Quando o Facebook tinha uma equipe para escrever o texto lá, os Trending News, o negócio deles, foi acusado de, por exemplo, cancelar ou não dar a atenção necessária para as notícias que os conservadores dos Estados Unidos achavam que eram importantes e só as notícias mais progressistas ou do Partido Democrata que seja. Se se comportasse como uma empresa de mídia séria, teria um grupo de editores qualificados para dar o devido peso para as duas coisas, entendeu? Porque isso é igual, saindo um pouco da esfera. Quando você vê, você já percebeu que pouquíssimos influenciadores digitais, vamos pôr essa palavra, mas eu vou falar aqui de youtubers, eles se posicionam politicamente. Uhum. Eles dão a desculpa de que eu não sei falar sobre isso, meu canal não é sobre isso, mas na verdade ele tem medo de perder assinante, né? E audiência. Recentemente o Casey Neistat fez um vídeo falando que ele vai votar na Hillary Clinton e ele fez um chamado para que os youtubers famosos dedicassem tempo para falar sobre em que eles iam votar para formar o público e etc e tal, e desqualificou quem votaria no Trump, por exemplo. A internet ficou empolvorosa dentro do mundo, aí que tá o negócio, assim, para grande parte das pessoas isso não aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, mas naquele mundinho ali, naquele território, naquele quarteirão da internet, naquele quarteirão da internet o pau quebrou. E um cara disse, inclusive, isso, o Philip DeFranco falou que não é papel de youtuber falar que ele vai votar se o canal é outro, se o objetivo do canal é outro, etc e tal. Entendi. YouTube sem partido. Exatamente, YouTube sem partido. O argumento do Casey Neistat foi ruim no vídeo? Foi porque ele foi muito ofensivo contra os eleitores do Trump. Mas eu entendi o ponto. Agora, trazendo isso para o Facebook deveria ter medo, dentro dessa situação onde ele prioriza notícias progressistas, para mim é excelente, e deixa o lado conservador em segundo plano, ele deveria ter medo de perder a audiência desse povo. Se é relevante ou não, eu não sei. Eles devem saber porque eles têm os dados de todo mundo ali. Mas se for para se comportar como empresa de mídia igual eles são, e quase um veículo de imprensa, porque está todo mundo noticiando ali, eles tinham que ter esse ajuste fino de colocar editores ou tratar a notícia como ela deveria ser tratada. Cabeça, essa é uma questão muito complicada, porque muito pouco provavelmente, eu arriscaria dizer que nunca, o Facebook vai se comportar como uma empresa de mídia. Ele vai tentar fugir disso como, sei lá, o Malafaia só foge da declaração de imposto. Ou o Serra foge de assumir suas contas na Suíça. Então ele não vai assumir isso. E também eu não sei se é o caso dele assumir. Por quê? Eu acho que a onda toda está na natureza do funcionamento do Facebook e não na seleção de notícias. Eu acho que o que ferra, né, o que já não é a primeira vez que esse assunto aparece, é a coisa que parece que é o que vai dar grana ou que dá grana para o Facebook, vai ser também a coisa que vai ser a sua destruição, que é justamente fazer esse trabalho de não mostrar para todos os seguidores de todas as páginas todos os conteúdos. E isso força um faturamento para o Facebook, então todas as páginas que querem aumentar a quantidade de possíveis pessoas na audiência para receberem as suas mensagens vão ter que pagar, e isso dá o dinheirinho lá do leite da criança do Mark Zuckerberg. Mas também pode ser um problema grande, porque à medida em que as pessoas vão entendendo essa tendência, né, de você
não ter acesso a tudo que você poderia ter de acesso, eu acho que as pessoas vão começar a abandonar o Facebook. Pode não ser no próximo ano, pode não ser na próxima década, mas isso causa uma insatisfação. Poxa, eu gostaria de ver aquela coisa, eu gostaria de ver mais, eu gostaria de ver outras coisas, e isso vai cada vez menos acontecer, né? Então eu acho que não dá pra gente esperar outra coisa do Facebook. O Facebook, ele para a mídia de massa, ele é a televisão, o formato TV, porque ali você tem as emissoras do mesmo jeito, né? Só que, diferentemente do formato TV, onde, embora você teria uma limitação de espectro, a quantidade de canais, nessa TV do Facebook, né? nesse ar do Facebook, você tem a transmissão de inúmeros canais, muitos, infinitos canais. E isso poderia representar uma chance das pessoas verem mais coisas diferentes. E não acontece. Então é da natureza da ferramenta, da plataforma, ela ser fechada e mostrar as coisas nesse conta-gotas que ela mostra pra gente. E isso é ruim, né? Então eu acho que, como eu falei anteriormente, é uma coisa que beira quase o revolucionário, que é a gente parar para pensar e fazer o seguinte: vamos sair dessa plataforma, vamos utilizar outras plataformas, vamos voltar àquela história. Eu acho, cabeça, que isso não é inviável, sabe? A gente, ao invés de comentar nos comentários de Facebook, a gente comentar no comentário do portal, do site específico, porque a gente chegou àquela notícia no nosso leitor preferido, né? O seu leitor de RSS pode ser um, o meu pode ser outro, mas a gente está vendo a mesma notícia. E a gente está fazendo a coisa transitar. Então, muito embora aí seja constantemente motivo de chacota, eu acho que o Twitter tem, nesse sentido, um potencial muito maior do que o Facebook. Porque no Twitter você não tem você tem a ferramenta de, enquanto você esteve fora, ou talvez você possa gostar disso também e tal. Mas você tem no Twitter a possibilidade de ver tudo o que os emissores que você segue postaram. E isso é muito bacana, é muito valioso. Então eu acho que vai por aí, sabe? Se fosse ter um espaço comum, Poxa, agora eu tô me esquecendo o nome do cara que inventou o RSS. Ai, rapaz. Eu não vou saber. Não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas eu o sigo no Twitter lá. Ele é até professor. Ele apelida de River of News, né? Essa corrente de notícias, né? Esse stream. Você ter a oportunidade de pegar ali a sua colherinha e falar: não, eu quero só esse pedacinho do grande rio, da grande quantidade, do grande volume de água que vem, né? Então eu acho, cara, que a gente precisa entender que não é cobrar do Facebook uma postura, porque não existe um veículo de mídia que seja totalmente isento. Isso não vai existir nunca, jamais, né? Então você não pode esperar isso do Facebook. Eu acho que o que você tem que esperar é que as pessoas entendam que não necessariamente lá é o melhor lugar, né? E isso é uma coisa que vai demorar um tempinho. Caio, mas aí vai ser igual, dentro da analogia The Walking Dead, vai ser igual, os caras vão sair da fazenda do Herschel pra ir pra prisão, e aí vai dar merda na prisão, aí eles vão fugir pra Alexandria, e sabe, vão parar em Terminus primeiro, vai ser sempre a mesma coisa. A gente vai sempre achar o próximo lugar achando que lá é o melhor lugar e nunca vai ser. Cara, não é pra gente ir pra um outro. Eu acho que é o negócio da gente entender que não é usar uma ferramenta específica, sabe? É usar um formato. É buscar as notícias de um outro jeito e não em cima de uma plataforma, sabe? Eu acho que essa que deve ser a onda, sabe? Eu acho que essa que deve ser a possibilidade de você trabalhar, né? Entendi. É uma discussão sem dúvida. E aí nessa toada, gente, eu recomendo as pessoas ficarem espertas aí com relação o Cory Doctorow, né, que é um cara bacana, que ele também vai sempre postar coisas nesse sentido. Então as reflexões que vêm dele são reflexões bacanas, né? E olhar essa galera aí os Jimmy Wales da vida, né? Enfim,
como é que chama o cara lá? O Lessig, que é um cara bacana. Essa galera é que vai também, de alguma forma, falar, olha, você precisa se desprender dessas plataformas e usar uma coisa independente, usar uma coisa sua. Né? Mas, enfim, você ter alcance e conseguir falar com todo mundo na sua plataforma aí também já é um outro desafio que carece também de uma discussão mais cuidadosa. E entender que não necessariamente, né, cabeça, você vai ter uma única plataforma. Sim, isso. É isso. Né? Eu acho que esse que é a onda da gente entender que não necessariamente a gente vai ter um único lugar, enfim. É isso aí. E eu tô tentando aqui, cara, lembrar o nome do cara. Eu tô olhando aqui nas pessoas que eu sigo, mas eu sigo muita gente no Twitter. Bom, mas a gente põe isso nas notas do episódio assim que você lembrar, Caio. Vamos lá. É isso aí. Você que acompanhou essa discussão até o final, nossas voltas hipertextuais, você pode deixar seu comentário no aindasemno.me, que é a casa de todos os episódios do Ainda Sem Nome. E também participar do nosso supergrupo, que é no ainda sem nome, aindasemno.me/supergrupo ou /telegram, você escolhe. Isso aí, e você deve ficar esperto com o Dave Winer. Era dele que eu estava querendo lembrar, e que ele é um professor que dá aula lá, acho que é na New York University, eu acho que ele dá aula lá. Beleza. Enfim, inclusive na escola de jornalismo, que ele dá aula na New York University. Ele é um cara da tecnologia. Ele é um dos caras que inventou esse negócio que a gente está usando hoje, chamado podcasting. Ele é um dos caras que inventou esse negócio chamado RSS, que sem ele a gente não teria podcast, e assim sucessivamente. E é um dos caras que, sei lá, foi um dos mentores do Aaron Swartz. É um cara muito bacana, o Dave Winer. Então, o Dave Winer fala disso do River of News. Ele fala que a gente tem que ter ele não é o único, né, mas ele é um dos vários que fala que a gente tem que ter o controle sobre o que a gente consome. Afinal de contas, a internet está aí para todo mundo. E aí o Facebook ele faz exatamente o contrário. Por isso o Facebook é mau. Não é porque o Caio não gosta do Facebook e é birrinha, não. É porque ele está tirando de nós, pessoas, o nosso poder de decisão. Poxa, em que situação que a gente vai achar isso legal, alguém tirar o nosso poder de decisão? Então, não é bom. Beleza? Beleza. Recado dado. Finalmente lembrei o nome. Muito obrigado, internet. Isso aí. E você também pode, se você gosta desse nome, se o tema comunicação digital ele é agradável aos ouvidos e aos olhos, você pode deixar sua contribuição também no Patreon. No patreon.com/aindasemnome você vira um mecenas do nosso podcast e vai nos ajudar a fazer uma edição cada vez melhor. É isso aí, aguardamos vocês lá e também no nosso supergrupo, nos comentários, nas recomendações, e na próxima semana, cabeça, um grande abraço. Valeu, Caio, um abraço, até mais, não façam nada que eu não faria, é isso mesmo? Assim diria o clone do Javier Bardem. É isso aí, valeu, um abraço. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.